Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você já passou dos 40 anos, talvez uma pergunta esteja passando pela sua cabeça. Será que ainda dá tempo de começar a investir? Ou quem sabe, se sim, por onde começar? Muita gente acredita que depois dos 40 é tarde para se investir, mudar de vida ou organizar as finanças. Mas hoje eu quero te mostrar que não só é possível, como pode ser o melhor momento para começar. E neste vídeo você vai descobrir se você tem mais de 40 anos, se ainda dá tempo, qual é a porcentagem que você deve investir e quais os ativos investir. Então já fica comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar a forma que você enxerga o seu futuro financeiro. Bora pro vídeo? E quanto mais cedo você começa a cuidar da sua vida financeira, melhor é. Eu concordo totalmente com isso. E sendo bem sincera, eu também gostaria de ter começado mais cedo. Não por arrependimento, mas porque hoje eu entendo o valor do tempo, do aprendizado e das escolhas consistentes, das escolhas feitas. Mas se tem algo que a experiência ensina é: o melhor momento pode ter passado. O segundo momento é melhor ainda. É o agora. E antes dos 40, o tempo corrige erros. Depois dos 40, a estratégia é evitar erros. Quanto menos tempo você tem, mais intencional cada real precisa ser. E nós não podemos cometer, aos 40 anos, os mesmos erros que nós cometíamos lá quando tínhamos 20 anos. Quem tem 20 anos tem tempo para errar e recuperar. Quem passou dos 40 tem menos tempo para corrigir grandes perdas. Por isso, decisões financeiras nessa fase precisam ser mais conscientes, estratégicas e responsáveis. Há pessoas que têm pouco, mas de forma desordenada, e isso faz com que o dinheiro não trabalhe ao favor dessas pessoas. Não é quantidade que faz a diferença, é a organização. Quando você coloca o que tem em ordem, mesmo que seja pouco, o dinheiro começa a te servir em vez de te controlar. E há pessoas que já passaram dos 40 e sente que não tem nada, e esse nada é de forma nenhuma. Nem reserva, nem investimento, nem segurança. Isso não define quem elas são. Só mostra que o ponto de partida é outro. A partir daqui o caminho não é correr, é organizar, proteger e construir passo a passo os seus investimentos. E como correr atrás do prejuízo da melhor maneira possível? Aqui vão algumas orientações importantes para quem precisa organizar a vida financeira e correr atrás do prejuízo da melhor forma possível. Evite concentrar seus investimentos em setores mais arriscados, como companhias aéreas, como construção civil e o varejo. Esses setores são fortemente influenciados pela economia, pelos juros e consumo, o que faz com que suas empresas tenham alta volatilidade e maior risco. Isso não significa que não possam gerar retorno, mas exigem mais estudo, time e controle de exposição, e principalmente para quem já passou dos 40 anos. Essas empresas costumam demorar mais para recuperar em períodos de crise e, em muitos casos, acabam enfrentando sérias dificuldades financeiras. O Brasil já tem histórico de empresas desses setores que entraram em recuperação judicial
ou até quebraram, e principalmente em momentos de juros altos e retração da economia. Por isso, são setores que exigem cautela, diversificação e muito estudo antes de qualquer decisão. Exemplos de empresas que caíram muito e ainda estão se recuperando. Existem empresas conhecidas que passaram por fortes quedas e que, mesmo após anos, ainda não conseguiram voltar aos seus níveis anteriores. E isso ajuda a entender que nem toda queda vira oportunidade. Casas Bahia, por exemplo. O varejo é um setor extremamente sensível, juros altos e consumo. A empresa sofreu com endividamento, margens apertadas, queda no consumo. Mesmo sendo uma marca forte, o papel passou por grande desvalorização e a recuperação tem sido lenta e incerta. Uma outra empresa é a MRV Construção Civil. A construção civil depende diretamente de crédito e juros baixos. Com juros altos e aumento dos custos, a empresa enfrentou queda de rentabilidade, pressão no caixa, forte oscilação das ações. É um exemplo claro de como esse setor pode demorar anos para se recuperar. E vamos citar mais uma empresa, a Azul Linhas Aéreas. Companhias aéreas têm custos muito elevados e depende de dólar, de combustível e demanda. A Azul sofreu com alto endividamento, impacto da pandemia, cenário econômico desfavorável. Mesmo com a retomada do setor, o papel ainda não voltou ao patamar histórico. Essas empresas mostram que tempo não garante recuperação. Alguns setores caem rápido demais, se recuperam lentamente ou nunca se recuperam totalmente. São empresas de setores mais arriscados, altamente sensíveis ao ciclo econômico, aos juros e ao consumo. Por isso, tendem a sofrer quedas mais fortes em períodos de crise e muitas vezes demoram mais para se recuperar. Diferentemente das empresas mais sólidas como o Banco do Brasil, que atuam em setores mais estáveis e previsíveis. Essas são empresas que você deve focar porque têm maior capacidade de atravessar crises e se recuperar ao longo do tempo. É importante entender uma regra básica do mercado: se uma ação cai 50%, ela precisa subir 100% apenas para você voltar ao ponto inicial. Por isso, quanto maior a queda, maior o esforço da recuperação. E esse esforço nem sempre acontece, principalmente em setores mais arriscados. Nesse tipo de empresa, o jogo muitas vezes acontece contra você e é preciso ter muito cuidado. Evite small caps, que são empresas menores e mais frágeis e muitas vezes cheias de promessas de multiplicar capital, mas com risco elevado e pouca previsibilidade. Dê preferência a empresas sólidas, com históricos, caixa forte e capacidade de atravessar crises. Não deixe seu dinheiro parado na poupança apenas por medo. Muitas pessoas mantêm o dinheiro já por insegurança ou por não conhecer outras opções. Hoje nós temos o Tesouro Direto, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Inclusive mais seguro do que a poupança, porque é garantido pelo Tesouro Nacional. Além de mais segurança, ele costuma render mais do que a poupança e permite que o seu dinheiro trabalhe ao seu favor, mesmo com pouco valor. E aí eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos simular que quem tem 50
R$ 1.000 vezes 0,66%, que é o que a poupança está pagando, rendendo hoje ao mês, que daria uma rentabilidade de R$ 330 por mês. Se esse valor estiver no Tesouro Direto, os mesmos R$ 50.000 vezes 1% líquido e já com o imposto removido, porque no Tesouro Direto tem imposto, então você teria um valor de R$ 500 por mês. E se você deixa na poupança, porque tem medo, está perdendo dinheiro. E se fosse 200 mil ou mais, o rendimento no Tesouro Direto seria maior ainda. Tesouro Direto, você não precisa se preocupar com o imposto. O imposto de renda é descontado automaticamente no momento do resgate, de acordo com o prazo que o dinheiro ficou investido. Ou seja, você não precisa emitir guia nem fazer cálculo. O valor já cai líquido na sua conta. O imposto do Tesouro Direto já vem embutido. Funciona como quando você compra um produto no supermercado. Você vê o valor final e não precisa se preocupar em calcular imposto depois. No resgate, o imposto de renda já é descontado e automaticamente o dinheiro cai líquido na sua conta. Outra orientação muito importante: cuidado com o gerente do banco. Não que eu tenha algo contra, mas na maioria das vezes ele vai oferecer produtos que gerem lucro para o banco ou comissão para ele, e não necessariamente o que é melhor para você. Muitos desses produtos têm taxas altas, baixa rentabilidade e pouca transparência, como alguns investimentos ruins e previdências privadas mal estruturadas. Por isso, nunca aceite nada sem entender os custos, os prazos, as taxas e alternativas fora do banco. Um outro produto que normalmente eles costumam oferecer é o COI. O COI parece atrativo porque promete proteção ou ganhos diferentes, mas na prática é um produto complexo, com baixa liquidez, regras difíceis de entender e que normalmente beneficia mais o banco do que o investidor. E muitas vezes o dinheiro fica preso por anos e no final o retorno não compensa o risco nem a falta de flexibilidade. No COI, quem assume o risco é você, mas quem fica com a melhor parte é o banco. O produto é estruturado para proteger a instituição, enquanto o investidor fica preso com regras complexas e retorno limitado. Proteção contra o risco Brasil, o que é e por que é necessário? Proteção contra o risco Brasil é não deixar todo o seu patrimônio dependente apenas do país. E a história mostra o porquê. O Brasil já viveu hiperinflação, que corroeu o dinheiro das pessoas, confisco da poupança e das contas bancárias, sucessivas crises econômicas e fiscais. Além disso, o real se desvaloriza ao longo do tempo frente ao dólar. No início do plano real, R$ 1 comprava $1. Hoje você precisa de mais de R$ 5 para comprar o mesmo $1. E isso significa uma coisa simples e dura. Se todo o seu dinheiro está apenas em real, você pode perder o poder de compra ao longo do tempo. Não é porque o dólar sempre sobe. É o real que historicamente perde valor. Por isso, ter parte dos investimentos em dólar não é luxo nem especulação. É proteção patrimonial. Quem não diversifica geograficamente fica exposto a decisões políticas e econômicas locais, vê seu dinheiro valer menos no mundo, empobrece em termos de poder de compra internacional.
Outra coisa essencial que a sua carteira precisa ter é proteção contra a inflação. Se você não protege seu dinheiro da inflação, ele perde poder de compra com o tempo. Por isso, é importante ter uma parte dos seus investimentos atrelados ao IPCA, que é o índice oficial da inflação no Brasil. Assim, seu dinheiro não apenas rende, mas mantém o valor real ao longo dos anos, protegendo o seu esforço e o seu futuro. E aqui vai um exemplo de carteira equilibrada para quem tem mais de 40 anos. Claro que depende do seu perfil, mas algo equilibrado poderia ser assim: 40% da renda fixa, ou seja, a segurança, Tesouro IPCA+, proteção contra a inflação, CDBs de bancos sólidos, LCIs e LCAs. 25% em fundos imobiliários, renda mensal. FIIs de tijolos e logística, buscando renda passiva. Depois, mais 20% em ações boas pagadoras de dividendos, empresas sólidas, menos especulativas. E por último, 10% no exterior, proteção cambial, ETFs internacionais. Lembrando que é necessário você estudar, não é uma recomendação, mas precisa-se estudar para ter a consciência e a exatidão no que investir o seu dinheiro. E se você chegou até aqui, eu quero que você guarde uma coisa muito importante. Depois dos 40 anos, investir não é sobre correr atrás do tempo perdido. É sobre investir com consciência, estratégia e maturidade. É a fase da vida em que a gente já entende melhor os riscos, valoriza mais a segurança e começa a pensar seriamente em renda futura, aposentadoria e tranquilidade. Não é tarde. Também não é cedo demais. É o momento ideal para investir com propósito. Comece organizando sua base. Proteja seu dinheiro da inflação. Diversifique e principalmente tenha constância, porque patrimônio não se constrói com pressa, se constrói com disciplina. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também já passou dos 40 e quer investir melhor. Quero te pedir para deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Eu te agradeço por me acompanhar aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.